Família de Sertãozinho aponta suposto erro em atendimento na UPA após idosa morrer com dengue. Eles afirmam que a equipe médica teria sido negligente ao deixar de solicitar exames para confirmar a doença. Dona Neuza Maria de Almeida Ramos, de 71 anos, morreu no último dia 23, na Santa Casa de Sertãozinho. O atestado de óbito aponta como causa dengue grave. Doença que, segundo a família, nem foi cogitada pela equipe médica da unidade de pronto atendimento, onde a idosa foi consultada 2 vezes, em 17 e 18 de março. A Aline diz que a mãe reclamou de dores no corpo, fraqueza e teve febre, mas os profissionais de saúde solicitaram apenas exames para a Covid. Eu não entendo como que eles não descobriram, porque ela tinha todos os sintomas de uma pessoa com dengue. Não entendo, sinceramente. Até eu que sou leiga no assunto, eu mandei uma mensagem para o meu irmão, falei assim, olha, não deu Covid, mas eu tô achando que é dengue. Só que eles não te escutam lá. Que ela me falou que ela estava bem, mas que essas coisas aconteciam de uma hora para outra. A filha da dona Neuza ainda aponta erro no tratamento indicado à idosa. Nessa receita, a médica recomenda o uso de um anticoagulante, de forma contínua, 1 comprimido por dia. Medicamentos assim, para quem está com o vírus da dengue, aumentam a probabilidade de hemorragias perigosas. E quando a aposentada foi transferida para a Santa Casa, o quadro tinha se agravado. Ele já me passou que ela chegou num estado muito grave, com as plaquetas muito baixas. Ele falou para eu ter ideia assim, do estado dela, ela estava com 4.000 plaquetas só. Ela soltava sangue pelo globo ocular, pelo nariz, pela boca. Tiveram que fazer Teve um momento que os enfermeiros tentaram fazer uma drenagem, porque ela estava com muito sangue na garganta, fazia um barulho complicado. A família, abalada, pretende acionar a justiça. A gente quer a responsabilidade do poder público para que isso não venha acontecer ou acometer outras famílias e fazer que uma pessoa de bem venha falecer por negligência médica. A secretária da Saúde disse que o caso começou a ser investigado. A pasta ainda aguarda o resultado de exame para dengue feito na idosa. O laudo será do Instituto Adolfo Lutz e deve ficar pronto em 1 semana. Soraya Estela esclareceu que a UPA é administrada por uma organização social, empresa já notificada a prestar esclarecimentos. Nós temos auditoria dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Essa auditoria já está levantando o prontuário dessa paciente, vendo quem foi o médico que atendeu, se ela passou pela UPA, o médico que atendeu, a medicação que foi dada. Por isso a necessidade da gente ter o resultado desse exame. Caso seja positivo, algumas medicações não poderiam ter sido dadas. Se negativo, não tem problema. Precisa ver se essa paciente tinha outro tipo de patologia também e que já fazia algum tipo de tratamento. Quero deixar claro nossos sinceros sentimentos neste momento e que a Secretaria de Saúde não vai medir esforços para que resolva esse problema. Sertãozinho vive uma epidemia de dengue. Por dia, são confirmados mais de 100 casos na cidade que já até decretou o estado de emergência, devido à preocupação com as doenças provocadas pelo mosquito Aedes aegypti. Nós abrimos o Jardim Helena para dar um suporte para a UPA, que é uma UBS. Está sendo aberta das 7 da manhã às 22 horas. Temos o Leve Trás para levar esses pacientes. Inclusive, temos pacientes, o último turno das 10 horas, esses pacientes são levados até a sua residência. Então, nós estamos fazendo, dentro do corpo administrativo da Secretaria Municipal de Saúde e da administração, tudo que é viável para dar um conforto maior para esse paciente. Mas deixar claro que é importante que cada munícipe limpe o seu quintal, não deixe pneu acumulado com água, vaso de planta com água, porque é muito complicado. Ximene Osório, de Sertãozinho, para o Jornal da Clube. Sobre o falecimento aí da dona Neuza, a Santa Casa de Sertãozinho informou que a paciente deu entrada na instituição com suspeita de dengue hemorrágica, pneumonia e hipertensão e que foram realizados diversos exames, inclusive tomografia cerebral. Disse também que a paciente recebeu 17 unidades de plaqueta, mas infelizmente evoluiu para óbito. Para falar mais sobre essa situação, recebemos aqui no canal digital da Clube o advogado Dr. Sérgio Paixão. Doutor, é importante que haja realmente uma investigação para que essa história seja colocada às claras, seja esclarecida. Uma ótima tarde ao senhor. Boa tarde a todos. É indispensável que seja investigado, né? Como muito bem dito pela secretária de Saúde de Sertãozinho,
O caso já está a ser investigado, possivelmente objeto de uma sindicância, mas há de se aguardar também o resultado dos exames que foram feitos, né, que, segundo ela, ainda não foram disponibilizados. Mas, sim, é indispensável que se apure, até porque, como ela muito bem disse, se havia o diagnóstico de dengue, há de se investigar se houve administração equivocada de algum medicamento. Doutor, aí nesse caso a polícia também precisa apurar se houve falhas no atendimento. E aí uma outra pergunta, quem então deve acionar a polícia? No caso seriam os familiares, né? Havendo suspeita da ocorrência de algum ilícito, de algum crime, ser noticiada a autoridade policial para que ela avalie a viabilidade da instauração de um inquérito policial para que sejam ouvidos os médicos, os familiares e apurados os fatos também nessa instância, se necessário. O que pode acontecer com esse médico ou profissional da saúde caso essa negligência seja então comprovada lá na frente? É importante, primeiro, a comprovação, né, desse ato ilícito, né? É necessário provar que o médico agiu de alguma forma com imprudência, negligência ou imperícia. O médico ele pode responder, como eu disse, criminalmente, pode responder civilmente através de uma ação indenizatória, e o caso também pode ser apurado pelo Conselho Regional de Medicina através da instauração de uma sindicância ética para apurar a conduta médica praticada nessa paciente. Então, seriam nessas três esferas, em âmbito ético, pelo CREMESP, criminal e civil. Doutor, por que situações como essa têm sido cada vez mais corriqueiras? A gente sempre noticia aqui suposto erro médico, a pessoa que morreu por falta de atendimento. Por que isso tem acontecido dessa maneira como a gente está vendo, doutor? É difícil fazer um diagnóstico fático, né, sobre isso. Existem casos e casos, existem algumas denúncias que acabam não tendo total procedência, às vezes a família pode acabar imputando ao médico, à equipe médica, a sua insatisfação pela perda, pelo agravamento da saúde, mas muitas vezes também há os equívocos, os erros médicos que devem ser apurados, né? Eu acho que a fiscalização é o principal remédio para isso. O CREMESP tem feito isso através de fiscalizações pontuais em hospitais, clínicas, pronto atendimentos. E o mais importante, né, a família, o próprio paciente ou na ausência dele, o seu familiar, levar ao conhecimento das autoridades qualquer suspeita da ocorrência de algum ato indevido para que seja devidamente apurado. Eu acho que a profilaxia se faria dessa forma. Doutor, existe um prazo para que todo esse processo seja concluído? Ou seja, a gente está falando de quantos meses para chegar e falar realmente houve negligência, ok, não houve negligência? Na verdade, não temos como precisar. A Secretaria da Saúde disse que está aguardando a vinda desses laudos, né, com os resultados dos exames. Acredito que não deva ser algo demorado. Certamente, com base nesses resultados, vai ter andamento uma sindicância interna para apuração e há de ser respeitada a ampla defesa contraditória, ou seja, os envolvidos vão ser notificados para que apresentem sua defesa, sua manifestação. Então, é difícil precisar, né? É lógico que a família ela clama por um resultado breve, né? Por uma conclusão rápida, mas isso depende muito da velocidade com que os documentos necessários cheguem até as mãos das autoridades. Em que situação, doutor, a família pode exigir indenização? A indenização é devida por um ato ilícito, ou seja, primeiro há de se comprovar que realmente houve uma conduta indevida no atendimento médico dessa paciente. Havendo a comprovação de que houve uma conduta ilícita, por exemplo, chegam os exames e se avalia que, de acordo com o resultado dos exames, a conduta deveria ser outra, né? E se isso era exigível do médico naquele momento, que ele investigasse ou tivesse conhecimento desse diagnóstico, aí a família pode ingressar com uma ação de indenização no âmbito civil. A quem recorrer, doutor, em caso de falhas no atendimento na saúde pública, onde as pessoas podem fazer as suas denúncias? Rapidamente, por gentileza, doutor. Primeiro, a Secretaria de Saúde, que é o órgão responsável por essa fiscalização. Existe o Conselho Regional de Medicina. Ribeirão Preto tem uma delegacia regional que também recebe denúncias de pacientes e familiares que suspeitam de algum ato indevido. E, na dúvida, procurar o advogado de confiança, que certamente vai saber orientar a família a buscar os caminhos corretos.
Doutor Sérgio Paixão, advogado, muitíssimo obrigado, doutor, mais uma vez, pela gentileza de nos atender aqui. Eu que agradeço e sempre à disposição. Muito obrigado, doutor. Até mais.